Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino. Vamos ler desde o 9, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Senhor Deus, obrigado pela noite, pela igreja, Deus, pela tua palavra e acima de tudo, pelo teu Espírito que está neste lugar. Espírito Santo, tens a liberdade para falar, para ministrar, para agir, para marcar nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus, querido, deu uma chave aqui. Talvez, né, o tema da nossa conferência de carnaval foi: eu nasci para isso. Eu nasci para quê? Na visão de Jesus, o tema de hoje, esse pedido do Pai Nosso, responde: eu nasci para fazer a vontade de Deus. Se você verdadeiramente é um cristão, se você verdadeiramente tem Jesus como seu Senhor, se você verdadeiramente é um ungido do Espírito Santo e leva a Deus a sério, querido, não há outra resposta a não ser: Senhor, eu quero a tua vontade. Porque a vontade de Deus significa: Deus, eu quero cumprir o desejo que o Senhor tem para a minha vida. Eu abro mão do meu desejo pessoal para me submeter ao desejo do meu Senhor. Entregar a vida para Jesus não é declarar Ele como Senhor da nossa vida? Mas isso é só da boca para fora? Ou tem que ser verdadeiro? Ou tem que ser de coração, de alma, de entendimento, de decisão, de força? Porque se for só da boca para fora, talvez o Brasil inteiro seja cristão. Mas eu não acredito nisso. Proclamar o senhorio de Cristo é declarar: Senhor, venha a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade para viver a tua vontade. Então é uma oração, querido, seríssima. Seríssima. Porque você está falando, você está tomando a sua cruz. Negando-se a si mesmo. Não é isso que ele falou? Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Pergunta para o teu irmão: você quer a vontade de Deus para a sua vida? Agora eu tenho uma excelente notícia para te dar. Ao testemunho do apóstolo Paulo, ele diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Irmão, é muito cabecinha nossa, é muita mediocridade nossa, achar que a nossa vontade vai ser superior, vai ser mais agradável, vai ser mais inteligente do que a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus, ela se estabelece em dois planos pela oração. Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Gênesis 1 diz que Deus criou os céus. Essa vontade que nós clamamos, não se estabelece apenas no campo material. Dá uma beliscadinha no seu corpo aí. Isso aí é matéria. Esse irmão que está do seu lado é matéria. Mas a vontade do Senhor é que o plano dele, a vontade dele se cumpra na terra. Posso ouvir um amém? Mas no céu. Será que a nossa realidade terrena condiz com a nossa realidade de segundo plano, de céu, de mundo espiritual? Se nós pudéssemos ter uma visão do nosso mundo espiritual, do nosso homem espiritual,
das estruturas espirituais que estão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família? Será que nós veríamos ali a manifestação do reino de Deus, a vontade de Deus? A oração de Jesus fala: Senhor, eu estou clamando pela tua vontade, nas estruturas espirituais que estão sobre a minha vida e nas estruturas naturais, materiais que estão sobre a minha vida. Quantos querem a vontade de Deus no céu e na terra? Achei uma palavra dificílima. Porque o que é a vontade de Deus? Eu estou clamando por quê? E aí é a Bíblia de capa a capa. É qualquer assunto que você se depare com ele e faça a pergunta: qual é a vontade de Deus nesse tema, nesse assunto? Envolve tudo, envolve todas as decisões, todos os dias, das mínimas coisas às máximas coisas que nós possamos decidir, sempre haverá uma pergunta: qual é a vontade de Deus nessa situação? E aí, querido, eu vou trazer um entendimento aqui, talvez não seja absoluto isso, mas há 3 ou 4, depende a ótica, vontades que podem prevalecer. Há uma vontade que é a vontade que a gente pode chamar ela de absoluta, a vontade plena, a vontade número 1 de Deus para as nossas vidas. É o desejo original, é o plano primeiro, é aquilo que o profeta falou: olha, pensamentos que nós não conhecemos, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos querem a vontade original, a primeira para o Senhor na nossa vida? Mas como sempre depende de nós, como assim, bispo, depende? Sim, todos os dias nós vamos decidir se a gente quer ou não quer a vontade de Deus. É o livre-arbítrio. Todo dia a gente vai decidir se a gente vai comer ou não vai comer daquela maldita árvore lá. É uma decisão diária, horária, se for ver. Porque se eu posso pecar cedo, à tarde, à noite, a hora que eu quiser errar, eu erro. Mas a hora que eu quiser acertar, eu também posso acertar. Existe uma segunda vontade de Deus que a gente chama de vontade permissiva de Deus. Você saiu da vontade principal, você tomou uma decisão errada. O filho pródigo foi se divertir lá no meio dos porcos. Ele se afastou do Senhor, ele se envolveu na sujeira, ele escolheu um caminho de dor, de sofrimento, de pecado. Ah, mas será que não foi da vontade de Deus? Não posso acreditar nisso, em linha com a palavra. Porém, Deus tira a glória da onde? Não há. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. O dia que ele decidiu voltar, Deus o aceitou. Fala para o seu irmão: o dia que você decidir voltar, ele vai te aceitar. Pode falar, vai sempre, sempre. Porém, houve um atraso no processo. Houve feridas nesse processo. Ele voltou pobre, porque ele gastou a herança dele toda. Consequências. Mas Deus permitiu. É uma vontade permissiva de Deus. A outra vontade é a vontade que quando você nega a vontade plena de Deus. É quando você amou a maldição. A Bíblia fala isso. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Que a maldição penetre como óleo no seu corpo. Uma decisão: eu não quero a vontade de Deus, eu não quero o querer de Deus, eu quero a minha vontade, ou a vontade da minha carne, ou a vontade de Satanás para a minha vida. Eu estou renunciando à vontade de Deus sobre a minha vida. E é uma escolha que o homem pode fazer, todos os homens podem fazer. Jesus falou: olha, você quer intimidade com o Pai? Você vai entrar no teu quarto, vai fechar a porta, vai falar com o teu Pai. Não é o Senhor, não é Yahvé, é o teu Pai. Clame a Ele
Por quê, gente? Pela vontade dele. Quantos querem a vontade de Deus na sua vida? Essa vontade vai falar, como já disse, de muitos assuntos. Eu pesquisei, eu orei, eu busquei, eu meditei, e eu segui uma linha aqui de declarações expressas. Eu vou trabalhar com vocês de forma bem objetiva e rápida, em cima de declarações bíblicas que falam expressamente da vontade de Deus. Há muitos, milhares de outros assuntos que vão falar da vontade de Deus. Se você pegar uma chave bíblica aí de celular e colocar a expressão a fim de, para que, você vai pegar um monte de versículos que fala do propósito, a fim de que isso aconteça, para que isso ocorra. E você vai enxergar por trás dessas frases, de muitos dos versículos, intenções, o que Deus quer para aquilo, qual é a vontade do Espírito de Deus para aquilo. E eu vou trabalhar naquilo que estava escrito expressamente, a vontade de Deus. Então, continuando aqui em Mateus, partindo de Mateus, só vou ficar no Novo Testamento, a gente lê o capítulo 6. No capítulo 7, versículo 19, olha que coisa séria. 7,19, Jesus fala assim, é o mesmo discurso, Jesus ensinou a orar, Jesus está no Sermão do Monte, e aí ele fala assim, olha, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está. Quem herdará o reino dos céus? Jesus está falando, todo aquele que falou da boca para fora, Senhor, Senhor, ele falou, não. Mas todo aquele que entendeu e viveu a vontade do Pai. Todo aquele que levou Deus a sério. E ele falou, olha, a sua vida vai falar por você. As suas atitudes, os seus frutos, quem mostra a árvore é o seu fruto, não é o seu tamanho, não é a sua folhagem, é o seu resultado, é aquilo. Mas a minha intenção era outra. Por isso aquele ditado popular de intenção, o inferno está cheio. Deus conhece o meu coração. Mas quais são as suas obras? Quais são as suas atitudes? Você tem agido pela fé? Você tem tido atitudes de adorar a Deus pela fé? Ou só desejo? Só intenção? Jesus está falando, olha, não vem com lero-lero, não vem com blá 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 para cima de mim, não. Todo aquele que obedecer, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Vamos ler de novo? Verso 19. Toda árvore, 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Eu queria um voluntário para me ajudar aqui. Ponto número 1 da vontade de Deus. A obediência ao desejo de Deus. Por favor, bem rápido, vou precisar de 12 voluntários. Vem cá, pastor Carlos. Senta na primeira cadeira para nós. Dá para ler? Obediência. Senta de frente para a igreja. Coloca no seu peito aí. O pastor Carlos representa a obediência à vontade de Deus. Orar a oração do Pai Nosso significa, Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero guardar a tua palavra, eu quero viver a tua vontade. Quantos estão dispostos a fazer isso? Mais adiante em Mateus, Jesus vai falar assim, olha, tem uma história que é o seguinte, 2 irmãos, o pai chegou para eles e falou, olha, quero que faça tal serviço. Um falou assim, não vou fazer, não gosto desse serviço, não vou fazer esse negócio, e saiu. E o outro falou assim, não, beleza, eu faço sim, normal. Só que o que falou que ia fazer, não fez. E o que falou, não quero, não gosto, não vou fazer, depois saiu, bateu a mão na consciência, falou, puxa, meu pai, né, tem que fazer. Foi lá e fez.
Aí Jesus pergunta: quem é que fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Ele disse que não faria, mas ele fez. O outro falou que faria, mas não fez. Pergunta para o teu irmão: você faz ou não faz? Olha no olho dele, dá uma cutucada aí de profeta nele, fala: você faz ou não faz? Segunda coisa que eu achei interessante, Mateus capítulo 18, olha que coisa forte, querido, que coisa tremenda. Mateus capítulo 18, versículo, Mateus 12, versículo 46, diz assim: falava Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam no lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar com você. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A pergunta de Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 49, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Querido, a pergunta é: você quer participar da família de Jesus? Você quer fazer parte da família da fé? Você quer fazer parte dessa família que reinará eternamente com o Rei dos Reis? Faça a vontade do Pai na sua vida. Viva a obediência e participe dessa família. Quantos querem participar dessa ceia? Quantos querem poder sentar na ceia e comer do pão, beber do vinho, reclinar a sua cabeça no peito do Senhor? Porque ali é o lugar dos amigos. Quero alguém para representar a família de Jesus aqui para mim. Bem rápido, para não chegar a tempo. Bem rapidinho. Vem, Marcos, vem cá. Você está querendo vir mesmo? Estou sentindo no coração. Senta aqui. A vontade de Deus é obediência. Vai preparando o outro aí já, viu? A vontade de Deus é obediência. A vontade de Deus me faz... Não, mas eu não sou sangue de Jesus. Eu não sou judeu. Jesus falou assim: olha, eu estou criando uma visão. Jesus parece que trata até meio mal a família dele. Maria estava lá fora, os irmãos dele de sangue estavam lá fora. E Jesus criou: olha, a obediência à vontade do meu Pai faz de você mais minha família do que minha família de sangue. Forte demais isso, né? Pega na mão do seu irmão e fala: você é família de Jesus. Você é família de Jesus. Agora sim, Mateus 18, olha que interessante que diz a Bíblia. Mateus 18, versículo 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes. Então vamos inverter. Se Deus não quer que pereça, é porque Ele quer que todos sejam salvos. Ah não, só os predestinados serão salvos. Irmão, os predestinados são todos aqueles que nasceram debaixo da criação do Pai. Se você é ser humano, se você é homem, o sangue de Jesus foi derramado pela tua vida. E a vontade do Senhor é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Ah, Sara Nossa Terra só pensa em salvação, só pensa em almas, só pensa em números, só pensa em multidões, em conferências de multidões. A igreja boa, a igreja pequenininha tem qualidade. Irmão, presta atenção. Cada número, cada um é uma alma salva.
São multidões de pessoas que o Senhor Jesus derramou o seu sangue por elas. Que coisa maravilhosa que é viver no meio dos irmãos, ter comunhão com os irmãos, conversa, ri, dá risada, brinca, maravilha. Mas o propósito da vontade de Deus é por aquele que está indo para o inferno e que só vai encontrar salvação através da igreja de Cristo Jesus. A bispa compartilhou um negócio esses dias, essa semana, eu gostei demais. Aquela entrevista da mesa da Roda Viva lá, né? Vocês viram? A senhora lá da Mangueira, da escola de samba, falando, está sobrando fantasia, porque as moças da Mangueira estão virando tudo Bíblia. Ninguém quer ir mais para o carnaval, porque está virando tudo Bíblia, essa seita da Bíblia. Eu faço parte dessa seita da Bíblia que está salvando toda a terra, e toda a terra vai se prostrar diante do reino de Deus. Querido, a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Deixa eu te falar uma coisa. Se no teu coração de cristão não há peso, não há dor, não há clamor pela salvação das pessoas, querido, com todo o amor, carinho do mundo, eu quero te falar isso. Você está fora da vontade de Deus. Que isso, bispo? Que radicalismo! Busca, anota aí, eu não vou ler todos, que não vai dar tempo. João 6,39, João 1, 12, 13. Todos vão falar do mesmo assunto, a vontade de Deus é a salvação. Não, a vontade de Deus é meu apartamento vai vir esse ano em nome de Jesus. Irmão, todas as coisas serão. Busca o reino. O reino chama-se almas. O reino chama-se vidas que precisam ser resgatadas. Quanta gente morreu essa semana, querido? Menino morre de bicicleta em frente ao G9. Anteontem, o rapaz morre ali perto para cima na entrada do Juru ali, bateu de moto. Não conheço, não sei da vida, não sei nada. Mas se não estava com Jesus no coração, querido, esse povo está eternamente condenado ao inferno. Vamos ser realistas. Depois que morre, chega lá no caixão, foi tão bom, descansou. Será que descansou? Ou será que está ardendo e vai arder o resto da vida no lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre? E quem tinha a chance de apresentar a salvação para eles? Eu e você. Mas minha mãe ama cada um com seus problemas. Querido, ama o teu próximo como a ti? Se você não se importa com a salvação dele, você não está amando. Se você não tem peso de falar do amor de Cristo, de orar, bispo, eu jejuei e esse emprego vai ser meu. E quando foi a última vez que você jejuou para que alguém seja salvo? Qual foi a última vez que você entrou em oração de madrugada para que alguém seja salvo? Não estou falando para você orar para o chinês, para o coreano, para aquele que você não conhece, não. Para as pessoas que você ama mesmo. Para sua família, pelos seus amigos, para seus colegas de trabalho, por gente que é importante para você. Ama o teu próximo, Jesus falou. Irmão, se a igreja não tem peso por salvação, essa igreja está fora da vontade de Deus. Está fora. Bispo, o senhor está falando assim, está até chato para mim. Bispo, querido, eu chego em casa, boto o joelho no chão e arrepende. Arrepende, porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas você está colocando a tua vida. Senhor, 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 quantas vidas eu coloquei do teu lado que eu precisei de você, você nunca me serviu. Você falava de futebol, falava de moda, falava de isso, daquilo, nunca se preocupou. Que servo é esse? Quantos aceitam o desafio de mudar a sua postura diante do Senhor? Sabe, querido, eu estou aqui, se você prosperar, glória a Deus, aleluia. Se o teu casamento virar uma lua de mel eterna, fantástico, sobrenatural, tudo isso faz parte do reino. Mas o mais importante para mim e para você, da minha vida para a tua, como teu pastor, é que a sua vida espiritual esteja saudável. Aqui na terra tudo vai passar. Mas a eternidade, aí Deus vai pedir conta minha como teu pastor.
Se eu te ensinar só sobre a vitória na terra, e isso é muito bom, vencer na terra, mas e os valores do céu? E o tesouro que não se corrói com a ferrugem? Sabe que Deus está falando do quê? De títulos, de prêmios, de medalhas, de fortuna? Não, Ele está falando da coisa mais valiosa: almas. Ame as pessoas. O mundo troca pessoas por coisas, a igreja não pode fazer isso. A igreja tem que amar pessoas, depois vem as coisas. Quantos aceitam o desafio de viver a vontade de Deus? Pega na mão do seu irmão e fala: em nome de Jesus, pela tua mão, muitas vidas serão salvas, abençoadas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá um aplauso a Ele. A salvação, teu nome escrito no livro da vida. Vou acelerar um pouquinho aqui. Terceiro, sei lá qual que é, quarto. Mateus 26, 42. Você nem abrir esse texto, todo mundo conhece. Jesus no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Bispo, essa pregação está dura, né? Já que vai melhorar. Mas tá, querido. O quarto ponto dessa vontade significa: tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo, já falei no início. Abra a mão do seu eu, para viver a vontade do Espírito Santo. Para obedecer aquilo que Deus, eu sei que o Senhor deseja isso, mas desculpa, Deus, eu vou fazer a minha vontade. Tem coisas que são radicais, a gente sabe literalmente que está errando expressamente contra a Bíblia. Quando você prostitui, quando você usa droga, quando você peca, mente, você está pecando. Tem coisas que não são pecados, não é pecado. Mas mesmo não sendo pecado, você sabe que está saindo fora da vontade de Deus. Porque você está trocando aquilo que Deus queria para você, por aquilo que você quer para você. Eu acho que é Atos 16, eu fiquei impressionado com esse texto. O texto fala assim: Paulo queria ir para tal cidade, para pregar o Evangelho. Aí fala assim: o Espírito Santo nos impediu de ir para aquela cidade pregar o Evangelho. O Espírito Santo, não, foi o Espírito de demônio para não deixar pregar o Evangelho. Aí naquela noite ele tem um sonho, no sonho aparece um macedônio, e o macedônio falando para ele: nós precisamos de você. Aí no outro dia ele entendeu, a vontade do Senhor é que a gente vá para Macedônia, e não para essa cidade que eu queria ir. Está entendendo o que eu estou dizendo? A vontade dele tinha um plano, não, e de Deus, pregar o Evangelho é de Deus, abrir igreja é de Deus, mas a vontade primordial de Deus falou: não, agora não é aqui, agora eu quero você aqui na Macedônia. Essa é a minha vontade nesse momento. Eu tenho que renunciar à minha, para viver a vontade do Senhor. E por muitas vezes, querido, e aí a dor de Jesus, essa decisão da vontade de Deus é cara, é dolorida. Eu lembro a primeira vez que eu levei o pastor Zezinho lá no sítio do meu pai, em Confidentes, né, que é onde eu fui criado. E a gente foi para lá e fomos fazer uma cavalgada à noite, né, pastor? Fomos lá para a borda da mata jantar a cavalo. E na volta a gente conversando, que era noite maravilhosa e tal. Aí o pastor falou para mim assim: irmão, você renunciar a tudo isso aqui para viver o chamado, hein? Eu falei: irmão, eu choro essa dor todo dia. Renúncia. Renúncia. Quem que não gostaria de viver com a família junto? Mas é um preço. Às vezes o Rafael: pai, por que o senhor não dedicou mais à advocacia? Você podia estar ganhando muito dinheiro. Quantos amigos seus ganhando dinheiro, não sei o que, filho? Eu fiz uma opção. Renúncia. Estou querendo bater no meu peito, não, querido. Mas você tem coragem de renunciar a favor da vontade de Deus? Bispo, eu já estou desgraçado, eu já estou no chão. Então viva a vontade de Deus para Ele te fazer crescer, para você ser abençoado.
Mas a hora que você estiver abençoado e Deus pedir alguma coisa de volta, você tem coragem, você tem esse coração de falar: Deus, eu quero a tua vontade, mesmo que eu perca nessa terra. Mesmo que eu tenha que abrir mão do meu conforto, que eu tenha que abrir mão do meu prazer, que eu tenha que abrir mão do meu dinheiro. Querido, essa oração, vou repetir, ela é seríssima. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquele que abriu mão de tudo para morrer numa cruz, hoje se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus não quer tomar o que nós temos, querido. Ele quer te colocar num lugar maior. Abre os seus olhos. Aquilo que Ele está te pedindo é semente para uma colheita muito maior. Seja nessa... Pedro entendeu isso e falou: Deus, Jesus, nós largamos tudo. Nós largamos tudo, nós entregamos tudo. Aí eu entreguei o barco de pesca, eu larguei família, eu estou aqui, tudo. Né? Resposta de Jesus: ninguém que tenha renunciado a meu favor, não tenha nessa terra 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Fala para o teu irmão: Deus quer te abençoar. A cruz, fala para ele, a cruz é um lugar de bênção, em nome de Jesus. Quantos podem aceitar isso? Irmão, é igual o parto, dói na hora, mas depois vira alegria. Você já viu, né? Tem uns casos endemoniados, esse, mas a mãe o resto da vida olhava assim: desgraçado, você vai tomar que você morra, seu filho fez. A mãe vive assim? Nada, vive melando o filho o dia inteiro, né? Meu filhinho, ai belezinha, meu bebê, 1,90 m, meu bebê, e não sei o quê. É o amor, mas na hora doeu. Na hora teve um preço. Quantos tem disposição de pagar? Então quem que vai sentar na cruz aqui? Quero um valente agora, hein? Ó, glória a Deus. Próximo é você, Dirceu. Vai lá, Fabião. Fábio é a nossa cruz. Então vamos bem rapidinho aqui. A obediência, a vontade me leva à família, a vontade me leva à salvação de vidas, a vontade de Deus me leva a tomar minha cruz todos os dias. Amém? João capítulo 4, pula os evangelhos aí. João capítulo 4, versículo 34, agora vai melhorar, tá, irmão? Fala pro teu irmão, respira aí que agora vai melhorar. Tá louco, tá bravo. Falou que a conferência foi boa, mas voltou bravo, né? João 4, 34, não é bravo não, querido, é verdadeiro. João 4, 34. Jesus fala assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmão, Jesus está falando. Quantos creem que Jesus é o nosso mestre? A sabedoria está no nosso Senhor. Amém, querido? Olha o que Ele está falando para nós. Igreja, ó, presta atenção. A minha comida. Vamos ampliar essa ideia? O que é comida? Aquilo que me dá energia, aquilo que me mantém vivo, aquilo que satisfaz a minha necessidade básica, aquilo que me mantém em pé, com força, apto para trabalhar, para viver. Esse negócio que a gente chama de comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está fazendo uma comparação entre aquilo que nos mantém vivo naturalmente, o alimento, com aquilo que nos mantém vivo espiritualmente ou eternamente. Bispo, acho que eu estou com depressão. Bispo, a vida está tão chata, está tão esquisita. Irmão, sabe o que está faltando na sua vida? Está faltando essa cadeirinha aqui, que chama a vontade do Pai na sua vida. Você está vivendo a sua vidinha, você está vivendo as suas escolhas, e você renunciou o propósito, você renunciou aquilo que Deus tem para você, você renunciou a sua missão de vida, seu propósito, porque você nasceu. E aí, meu irmão, a vida é chata. Porque você saiu do desafio de Deus, você saiu da dinâmica. Jesus falou: aqui é minha comida, aqui é onde eu tenho força, aqui é onde eu tenho vida, aqui é onde eu sei por que eu existo, para fazer a vontade daquele
que me enviou. Quando eu renuncio essa cadeira, querido, eu estou falando, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem energia, eu vou ficar sem força, porque eu vou ficar desnutrido. A vontade de Deus para nós significa, eu vou ter ânimo para acordar todo dia, eu vou ter ânimo para sonhar, eu vou ter ânimo para trabalhar, eu vou ter ânimo para planejar, eu vou ter motivo para meu viver. E esse motivo, querido, não é sua conta bancária, não é o seu patrimônio, não é o seu diploma. Esse motivo chama a vontade de Deus na minha vida. Eu existo para fazer a vontade daquele que me enviou. Pergunta para o irmão, a vida está chata ou está boa? Está desafiadora? Eu vou falar uma coisa para você, gente. Eu não sei, eu estava pensando aqui. Eu acho que eu estou com um problema. Eu tô igual drogado. Porque nós fomos intensamente, preguei para todo lado, o congresso foi fantástico. Acabou na terça-feira à noite com o filme do mundo espiritual. Aí nós descansamos quarta-feira, a família da Simone estava aí, quarta, quinta, 4 dias de folga, praticamente. E hoje estamos aqui. Eu cheguei aqui na igreja e falei, Deus tem misericórdia de mim, porque eu estou vazio. Eu estou que nem o drogado que fica sem tomar. Eu falei, eu preciso ter culto todo dia. Eu preciso pregar todo dia. Eu preciso estar no altar todo dia. Porque isso me dá ânimo, isso me dá vida. Querida, a vida de Deus em nós. Por que o maná tinha que pegar toda manhã? Por que o maná tinha que ser comido toda manhã? Porque nós temos que nos alimentar de Deus todo dia. Amém, querido? Quem vai viver essa cadeira aqui? Quem é o pão da vida? Quem o pão que me dá energia? Vem cá, Dirceu. Glória a Deus. João, capítulo 7. A gente está em João 4. João 7,16. Bem rapidinho. João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas quem procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Pode vir o próximo aqui, já segura na mão. Sabe qual que é essa cadeira aqui, querido? A vontade de Deus significa conhecer a verdade de Deus, conhecer a doutrina de Cristo. Quantos liam a Bíblia antes de se converter? E aí depois você começou a ler a Bíblia, depois que você recebeu o Espírito Santo. Muda ou não muda o entendimento? Muda completamente, porque aqui você recebe a verdade do Espírito Santo. A vontade de Deus mostra a revelação da palavra, da doutrina. Anota aí, quem está anotando, Efésios capítulo 1, Paulo fala assim, olha, eu oro todos os dias por você, igreja, para que você tenha pleno entendimento de Deus, para você tenha revelação no seu homem interior, do seu coração, para você entender a grandeza do seu chamado, o poder de Deus, a sua herança nos santos, para você ter esse pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Irmão, você deve clamar por essa intimidade, por esse poder, por essa experiência de viver a vontade de Deus todos os dias na sua vida. Isso se chama revelação, revelação da sabedoria, do entendimento da doutrina de Cristo na sua vida. Quantos querem ter luz? Pega na mão do seu irmão e fala, luz de Deus na sua vida, luz de Deus na sua vida. Eu vou acelerar aqui para não ficar cansativo. João 9, verso 31. Próximo, vem para cá. João 9, 31. Vem, Douglas. Os homens estão dando show, hein? A mulherada está tímida aí. Na hora de mandar na gente, elas lioam. Na hora de aparecer, é tudo tímida. João 9, 31. João 9, 31 fala assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende.
Quantos querem suas orações atendidas? Deus não tem compromisso com os nossos sonhos, Deus tem compromisso com a vontade dEle. Quando você ora, quando você busca a Deus, buscando Ele em primeiro lugar, meu querido, Ele vai atender a sua oração. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para as suas próprias glórias, mais ou menos isso que fala lá. Pede segundo a vontade de Deus. Pede segundo aquilo que Deus quer fazer na terra. Pede segundo aquilo que o Espírito Santo está construindo, meu querido. Se Paulo tivesse falado assim: Deus, o Senhor quer que eu vá para Macedônia, mas eu não quero ir para Macedônia, eu quero ir para tal lugar. Deus falou: vai, mas vai a pé. Aqui eu arrumo até avião para você ir, aqui eu arrumo até navio grátis para você ir, mas na tua vontade você vai andar a pé. Aí você está andando a pé: Deus, que sol, Deus, está doendo meu pé, Deus, eu virei o pé, por que eu virei o pé, Deus? Por que o Senhor permitiu, Deus? Filho, você está fora da minha vontade, vai para o centro da minha vontade, e todas as coisas vão cooperar ao teu favor. Mas fora da minha vontade, é cabeçada, é dureza, todas as coisas cooperam para o bem. Número 1, daqueles que amam. Número 2, daqueles que foram chamados segundo a vontade de Deus. No propósito, no centro da vontade de Deus, as orações são ouvidas. O recurso vai aparecer, a equipe vai aparecer, a oportunidade vai aparecer, porque tem uma mão poderosa indo na tua frente, há uma mão poderosa indo na tua retaguarda. Você está diante da mão do Senhor. Fora da vontade de Deus, você falou: por minha conta é risco, é eu que quero. Deus falou: você que sabe. Quantos querem a vontade de Deus? Próximo, corre aqui. Romanos 12. João é João, né? Romanos 12, versículo 2. Esse texto é o mais conhecido de todos. Paulo fala assim: não vos conformeis com este século. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, com esse padrão de pensamento, com esse jeito babilônico de viver, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável. O que, gente? Vontade de Deus. Quer experimentar tudo isso aqui? Tem que mudar o cabeção aqui, ó. Não é à toa que Deus mandou um Paraíba aqui, ó. Tem que mudar a mente. Bispo, eu não quero a vontade de Deus, eu só quero a bênção de Deus, bispo. O senhor não está me entendendo. Cabeção, querido. Você está correndo atrás da bênção e ela vai correr de você. Corre atrás de Deus e a bênção te alcançará. Todas essas bênçãos te alcançarão. Você não precisa ser um caçador de bênção. Seja um servo de Deus e a bênção te alcança. Mas você tem que mudar o padrão de pensamento. Se você continuar pensando igual o ímpio pensa, se você continuar agindo de acordo com o mundo age, com os conceitos do mundo, com os princípios do mundo, com os valores do mundo, irmão, desculpa, mas você está fora da vontade de Deus. Então tem que mudar o padrão. Para mudar o padrão, eu preciso ter a revelação, o entendimento, pensar como Jesus pensa, que os meus pensamentos estejam submissos à mente de Cristo. Aqui, se estiver errado, você aprendeu lá com seu pai: o homem não leva desaforo para casa. Então mexeu com você, o que você vai fazer? Vai meter a mão na cara do sujeito. Se apanhar na rua, apanha dentro de casa também. Eu aprendi assim. Homem que é homem, tem que pegar tudo que a mulher quer aparecer na sua frente. Isso é homem. Eu aprendi assim. Macho. Mas quando eu passo pela mente de Cristo, Ele vai falar assim: perdoa 70 vezes 7 por dia. Não entra na carne, não. Não luta com forças carnais, não. Perdoa e vence o diabo, você vai ser muito mais feliz e próspero.
Você quer ser homem de verdade? Então, honre as mulheres e trate as mulheres como filhas de Deus de verdade. Não trata uma mulher como um objeto de prazer. Trata uma mulher como uma princesa. Conquiste uma e ame-a todos os dias da sua vida. Esse é um padrão da mente de Cristo. Eu preciso renovar minha mente. Eu recebo o entendimento pela vontade de Deus. Eu mudo. Agora, a decisão de mudar a mente, ela é automática ou tem que ter uma decisão todos os dias? Todos os dias. Porque o velho homem vai gritar todos os dias. A alma vinculada ao mundo, a tudo que nós aprendemos lá atrás, vai gritar todos os dias. Então, é uma renovação. Para receber a vontade de Deus, minha mente precisa ser renovada. Próximo, 1 Coríntios 1:1. Tem um monte de texto que fala a mesma coisa. Pode vir já o próximo. Você não sabe, vem no escuro, irmão. Vem na confiança. Ah, veio certinho. 1 Coríntios 1:1. E esse texto, essa frase de Paulo se repete em vários lugares. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. Ó, profético, hein, Samuel? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser um apóstolo. Bispo, todo mundo vai ser apóstolo? Não, mas todo mundo tem um propósito diante de Deus. Todo mundo tem um chamado diante de Deus. Meu querido, Deus não tem personagem reserva. Um dia o Espírito Santo falou isso no meu coração, eu chorei. Na história do homem, diante de Deus, não existe um personagem secundário. Todos nós somos o personagem principal de uma história diante de Deus. Todos os filhos de Deus são os personagens, você é o personagem principal de uma história diante de Deus. A pergunta é, Deus está te chamando para essa história? Deus está te chamando para escrever essa história. Deus está te chamando para te usar nessa terra, seja do jeito que for, seja na área que for. Você vai dizer sim à vontade de Deus, ou você vai fugir da vontade de Deus? Paulo, chamado pela vontade de Deus. Irmão, diga sim à vontade de Deus. Abra mão do seu chamado pessoal, do seu eu, e fala, Deus, eu quero o seu. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero o teu reino sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Próximo, esse aqui vai ser bom também. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses, está acabando, viu, gente? Só 3. 1 Tessalonicenses 4:3. Olha, gente, é o Espírito Santo que está trazendo, viu? 1 Tessalonicenses 4:3. Que diz o texto? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Ontem eu estava num evento conversando com um cara lá, ele falou assim, eu aprendi uma coisa com o pastor. Viver a vida é assim, ó, aonde eu puder ir e Jesus puder estar comigo, eu posso ir e fazer. Então o que tem de Jesus sentar comigo aqui e tomar uma cachaça comigo? O que tem de Jesus ir lá no baile comigo? Jesus vai. Irmão, santo significa seja separado para Ele. Santo significa não contamina suas vestes. Não suja com a impureza dessa terra. Vieram oferecer os melhores manjares para Daniel, mas ele falou assim, eu não quero me contaminar com a impureza da Babilônia, eu não quero comer os manjares da Babilônia, eu prefiro comer vegetal, legumes, do que me contaminar com essa sujeira. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa. Bispo, eu não sei, bispo, eu estou numa crise, eu não sei se eu largo esse pecado, se eu não largo, porque eu gosto tanto. Não tenha dúvida, querido, largue o pecado, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação.
Dá um cheirinho no cangote do seu irmão, vê se ele está cheirando pecado ou se ele está cheirando santidade. Vê se ele está cheirando a rosa de Saron, o perfume de Cristo, ou se ele está com... Irmão, eu vou te contar uma coisa, eu já fiz libertação, a hora que era um senhor grande assim e tal, estava limpinho, normal. A hora que nós começamos a orar com ele, o quarto que a gente estava orando, ficou num cheiro de onde cria porco, como é que chama? Chiqueiro. Ficou com um cheiro de chiqueiro. Uma pocilga. Falei, que isso? Cheiro. Nosso pecado fede. Nosso pecado é sujeira. Por isso Deus falou, a minha vontade é que vós sejam santos. Fala para o seu irmão, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Próximo. Romanos, capítulo 8, verso 27. Romanos 8, verso 27. Parece que não tem, né? Não, tem sim, eu que estou em Coríntios. Romanos 8, tá ali já, desculpa. E aquele que esquadrinha os corações, sabe qual é, vamos trocar a palavra intenção por vontade, não, sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Você que percorreu esse caminho, chega num nível de intimidade com Deus, que em todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, não, mais forte, todas as coisas, eu posso saber qual é a vontade de Deus. Mas como tem coisa que não está escrito na Bíblia. Eu caso com a Lourdinha ou com a Mariazinha. Aquele que aprende a conhecer a voz do Espírito, sabe qual é a vontade de Deus. Tem coisa que é expressa, aí não tem dúvida. Tem coisa, eu vou comprar o carro X ou o carro Y. Vou comprar a casa A ou a casa B, as duas são o mesmo valor. Tem conselho, tem um monte de recursos, que eu já falei isso esse tempo atrás. Mas ouça a voz do Espírito. Aprenda a ouvir a voz que não fala aqui, fala no coração. A voz que traz paz. Senhor, faça a tua vontade. Em cada decisão que nós não estamos tratando do certo, do errado, do pecado, não, são dois caminhos, duas vagas de emprego, qual que eu escolho? Emprego é bênção, mas tem um que vai ser o centro da vontade de Deus, o outro vai ser permissivo da vontade de Deus. Ouça a voz do Espírito. Ah, mas como é que faz isso? Percorre esse caminho aqui, ó. E vem para a intimidade do Espírito Santo. Vem para o altar da oração. Vem para o altar da adoração. Vem para o altar da meditação. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Deixa Deus falar um pouquinho. Mas a gente fala demais. Deixa Deus falar. Ouça a voz do coração. Porque aqui Deus fala. Mas presta atenção, nunca falará contrário à palavra, viu, irmão? Nunca o Espírito, porque tem Espírito Santo falando de cada jeito também que dá até medo. Então, ouça a voz em linha da palavra. Por último, esse eu acho que vocês vão gostar. 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios 8, versículo 9. 2 Coríntios 8, e a gente vai orar.
do 9 até o 14. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, eu vou precisar do óculos. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, igreja de Itajubá, se fez pobre. Se fez pobre para quê? Olha a resposta ali. Para que, pela sua pobreza, fosseis enriquecidos. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós que primeiro começastes desde o ano passado, não só a participar, mas também a querer. Agora, pois, levai a termo a obra, para que assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Pois digo isto não para que haja alívio para outros e aperto para vós, mas para que haja igualdade, suprindo neste tempo presente, na vossa abundância, a falta dos outros, para que também a abundância deles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Querido, ele está falando de oferta. Ele está falando de uma oferta que aquela igreja levantou para outra. E ele começa o texto falando que ele quer que nós, a vontade de Deus, é que você prospere. Porque ele fala assim, o Senhor se fez pobre, fala comigo, para que eu enriqueça. Põe a mão no seu peito e fala, eu enriqueço. Deus, o bispo, mas Deus quer que eu ganhe dinheiro, Deus quer que eu prospere, isso não é pecado não. Irmão, Ele é o Deus de todo o ouro e toda a prata. Mas Jesus era pobre, tão pobre que tinha tesoureiro. Tão pobre que sustentava 12 homens em tempo integral no ministério. Quantos querem viver essa pobreza? Quem aqui tem tesoureiro? Pergunta para o irmão, você tem tesoureiro para cuidar das suas finanças? Jesus tinha. Irmão, quando você, olha para mim, estou fechando. Quando você vive a vontade de Deus, você prosperará. Mas o vínculo da prosperidade está ligado. A bênção da prosperidade está ligado o quanto o teu dinheiro faz parte do dinheiro de Deus. Ali ele estava falando de uma igreja que falou, olha, vocês têm colaborado. E cada um contribua com aquilo que tem e não com aquilo que não tem. Ah, Deus, se eu tivesse 1 milhão eu ia ajudar. Aí o outro fala, se eu tivesse 100 eu ia ajudar. Mas só fala o que não tem. Não, ajuda com 10. Não, 10 eu não posso, porque 10 eu tenho. Deus fala, não. Ajude com o que você tem. Cada um com a sua capacidade. Ah, tá louco. Eu vou na igreja, o bispo vai pegar o meu dinheiro. Sabe que Deus quer que você fique pobre? Não, Ele quer que você prospere, enriqueça. Emprestarás a muitos, porém não tomarás emprestado. Quantos querem prosperar dentro da vontade de Deus? A bênção do Senhor, olha o versículo que veio na minha mente. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não há desgosto. Ô bispo, eu conheço muita gente lá fora que está rico, não tem Jesus, adora outros deuses e está rico. Mas essa bênção, essa riqueza traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece, com ela não há desgosto. Você continua rico, continua com a família bendita, com os valores de Deus na sua casa, com a santidade de Deus na sua vida. A riqueza do mundo te conduz ao pecado, divide a família, o patrimônio fica mais importante do que as pessoas. E eu quero enriquecer, querido, mas na bênção do Senhor. Amém?
pela última vez da noite, olha nos olhos do seu irmão e pergunta: você quer a vontade de Deus? Você aceita essa oração? Tem gente aqui que vai ter uma dificuldade de orar isso daqui para frente. Será que eu quero mesmo? É esse caminho aqui, querido. Esse é o caminho da obediência. Desculpa, esse é o caminho da vontade de Deus, que começa pela obediência e vai seguir. Fecha seus olhos onde você está. Olha para o seu coração. Equipe de louvor, pode vir para cá. Chore cantarama surianda ramassara. Ore catalama choro cotolobianda ramanacalamassada. Olha para cá, querido. Olha, pergunta para você. Eu tenho sido obediente aos desejos do Senhor? Eu tenho feito parte da família da fé? Eu tenho peso pela salvação de perdidos? Eu tenho tomado a minha cruz e decidido a favor de Deus todos os dias? Eu tenho me alimentado do pão da vida? Eu tenho transformado a minha mente pela palavra de Deus, pela doutrina de Jesus? As minhas orações têm sido respondidas? A minha mente tem sido transformada? Eu tenho aceito o meu chamado? Eu tenho santificado a minha vida? Eu tenho conhecido o Espírito Santo? Eu tenho prosperado nessa terra? Faça essa pergunta para você. E aí você conclui: eu tenho buscado a vontade de Deus? Eu tenho vivido a vontade de Deus? Eu tenho compromisso com a vontade de Deus? Pai, em nome de Jesus, nós fechamos esse culto, Pai, clamando, Senhor, clamando pela Tua vontade. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Tua vontade, Deus, traz a manifestação do reino. Tua vontade nos coloca no trilho correto, mesmo que seja dolorido no início, Senhor, mas é uma vontade de saúde, é uma vontade de bênção sobre bênção. Pai, em nome de Jesus, traz a Tua vontade nessa noite, Senhor. Livra-nos do caminho permissivo, livra-nos do caminho, Deus, que nos leva a lugares de morte, a decisões que nos levam ao pecado, e o pecado gera morte, Senhor. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que toda cilada maligna, que toda armadilha de Satanás, que toda ação, ó Deus, que nos conduz ao erro, seja quebrada e desfeita em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor continuem acampados ao nosso redor, e cada dia o Senhor nos conduza, Pai, ao centro da Tua vontade. Fique em pé no seu lugar, querido. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala: Deus, traz a Tua vontade na vida do meu irmão, Pai. Traz a Tua vontade na vida do meu irmão, Pai. Deus, não deixa ele errar, não deixa ele andar por caminhos tortuosos, não deixa ele andar por caminhos permissivos, Senhor, mas que ele ande no centro da Tua vontade, que ele ande no centro do Teu querer. Deus, que ele tenha um coração, Deus, para viver o chamado, para viver, ó Deus, a santidade, para viver a obediência, para viver, ó Deus, a renúncia, Deus, para viver, Deus, a glória que está prevista para aqueles que Te amam, sem se distanciar, sem trocar valores, sem vender, ó Deus, por um prato de lentilha, sem corromper, Pai. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso dos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra
sobre nós, Pai. Traz a tua vontade sobre nós, Senhor. Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Faça a tua vontade, Na Senhor. terra como é no céu, deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, é tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Amém. Senhor, nós selamos com gratidão, Pai, esse momento, Deus, da tua palavra, esse momento, Deus, de semeaduras. Que o Senhor cumpra a tua vontade em nossas vidas, Pai. Deus, que seja para a honra e glória do teu santo nome, e que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso a Ele bem forte. Glória a Deus.